Glória a Deus. Que alegria, né? Mais uma quinta-feira. Nunca é só mais uma quinta-feira, nunca é só mais um culto, mas sempre é um dia onde o Senhor pode nos tocar e nos transformar. Não tem uma vez que a gente tem que se apresentar diante do Senhor pensando: eu sei o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. Um toque do Senhor transforma toda a nossa história. Você acredita nisso? Hoje é um dia especial, sinto já, não sei se você está sentindo aí, mas uma presença do Senhor muito forte, muito doce. Eu acho que hoje algo vai acontecer. Aumenta as suas expectativas, porque algo vai acontecer. Então, sei que você já orou, mas feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós entregamos essa noite nas tuas mãos, nós entregamos esse tempo nas tuas mãos, nós declaramos: nós somos teus. E nós te damos, amigo Espírito Santo, toda a liberdade para que o Senhor faça em nós aquilo que o Senhor quiser. Nós entregamos a nossa mente ao Senhor e o nosso coração para que o Senhor venha e acesse os lugares mais profundos em nós. Hoje, Senhor, nós queremos ser transformados pela Tua glória, nós queremos ser tocados pela Tua glória, nós queremos ser envolvidos em Teu amor e ter toda a nossa existência transformada a partir daqui, em nome de Jesus, amém, amém. Então, se você pode repetir essa oração, coloca a mão na sua cabeça e fala: Senhor, fere a minha mentalidade para que eu possa Te conhecer mais. Eu me entrego por inteiro. Me transforma hoje. Transforma a minha maneira de pensar. Pode entrar nos lugares mais profundos. Eu Te dou acesso. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Foi você quem deu acesso, viu? Quando a gente dá acesso, Ele entra. E quando o Senhor entra e acessa alguns lugares, pode ser que fique um pouco desconfortável, mas você deu liberdade. Os lugares mais profundos e os lugares escondidos são os lugares que muitas vezes nem a gente gosta de visitar. Tem alguns sentimentos, alguns traumas, algumas situações que nós passamos que nem a gente gosta de visitar, mas quando a gente diz: Senhor, eu Te dou toda a liberdade para que o Senhor visite os lugares mais profundos, os lugares escondidos em mim, o Senhor vem e toca. Amém? Amém. E o título da mensagem de hoje é O Manto Caído. O manto caído. Eu orando e tentando entender: Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa noite? O Senhor falava para mim: o manto, a unção. E eu tentando relutar com o Senhor, e eu pensando em algumas coisas acontecendo, e eu pensando: Senhor, eu vou falar sobre outro assunto, eu vou falar talvez sobre finanças, eu vou falar sobre cosmovisão, eu vou trazer alguma outra coisa. E o Senhor falou comigo: Gustavo, as pessoas não precisam entender mais sobre nenhum outro assunto, sobre finanças, elas não precisam aprender mais como se organizar, elas precisam de unção, porque a unção atrai favor, a unção atrai provisão, a unção de Deus traz consigo tudo aquilo que a gente precisa. E nós, como eclectos, com 30 anos ou mais, não sei se você pensa que acabou, mas na verdade nós estamos só começando. Quando a gente começa a olhar na Bíblia e pensar em pessoas que tiveram ministérios relevantes, posso te citar alguns que iniciaram o seu ministério após os 30 anos. Posso citar para você o próprio Jesus, que por volta dos 30 anos começou o seu ministério e até então estava escondido. Posso citar para você José, que começou a governar com 30 anos. Eu posso citar para você também o rei Davi. Ele recebeu uma unção quando muito novo, mas o reinado de Israel apenas com 30 anos de idade. Então 30 anos é o período onde eu não sei a razão, talvez a gente não consiga entender, mas é o período e é essa faixa etária onde o Senhor olha para nós e começa a fazer coisas diferentes daquelas que a gente viveu até mais novo, até os 20 e poucos anos. O Senhor olha para nós e começa a nos entregar uma nova autoridade. A partir dos 30 anos existe algo que acontece. Então, o que eu sinto do Senhor
é que existe um chacoalhar para acontecer nessa geração dos 30 mais. Existe algo que o Senhor está fazendo no teu coração. Você sabe o que está acontecendo, você entende. O Senhor está começando a chacoalhar as tuas emoções. O Senhor está começando a te despertar para algo novo. Talvez você não entenda o porquê, mas o Senhor está começando a te chacoalhar. E enquanto eu orava por nós, o Senhor começou a falar comigo: Gustavo, existe um manto que caiu, existe um manto da unção que caiu, mas que agora chegou a hora dessa geração pegar de volta. Se você tivesse entendido isso, você estaria comemorando. Existe um manto da unção que está caído, mas que o Senhor está nos dando a partir de agora. Esse é o tempo. Isso aqui é espiritual que eu estou falando. Você precisa entender isso com a tua mentalidade espiritual. O homem carnal não discerne as coisas do Espírito, mas o Senhor está fazendo algo, e existe uma oportunidade para nós agora de pegar esse manto. Existe uma oportunidade da gente caçar essa unção que até então a gente não teve, mas esse é o momento, eclectos, de nós recebermos da unção do Senhor. Você quer a unção do Senhor? Amém, eu quero demais também. Não existe nada que seja mais importante do que receber a unção do Senhor. Não existe nada que a gente possa pedir para o Senhor que seja mais importante do que a unção dEle. A unção do Senhor é a capacitação para que a gente possa viver a fase que o Senhor está nos levando. Então pode ser que você esteja orando por coragem, pode ser que você esteja orando: Senhor, me traz mais provisão, Senhor, me capacita, me faz mais inteligente, aumenta o meu conhecimento. Pode ser que você esteja orando por tantas coisas, mas eu te encorajo a partir de agora a começar a orar: Senhor, me dá mais unção. A unção vai te acelerar. A unção vai acelerar os teus processos. Talvez os processos que você está lutando há 10, 15, 20 anos, a unção de Deus vai acelerar esse processo. Talvez a provisão que você precise, você está falando: Senhor, me dá um emprego novo, Senhor, me ajuda a fazer mais dinheiro, eu preciso fazer mais dinheiro, eu preciso disso, eu preciso ganhar mais. O que você precisa é de unção, porque onde a unção de Deus estava, ali existia provisão. Onde a unção de Deus estava, ali o Senhor mandava o maná. Onde a unção de Deus estava, ali o azeite não cessava. Enquanto todo um povo passava fome, o profeta de Deus chegava no lugar e ele carregava. A unção de Deus carrega consigo a realidade do reino de Deus. E no reino de Deus não existe falta, no reino de Deus não existe necessidade. Então a unção de Deus traz para nós o reino de Deus na terra. E o reino de Deus na terra é a ausência de falta. O reino de Deus na terra é a presença da alegria, é a presença do Senhor, é o carregar da presença do Senhor, é o carregar da capacitação. Não, você não precisa ser mais inteligente, você precisa da unção do Senhor, que vai abrir a tua mentalidade. Se o Senhor te fez como Ele te fez, você é inteligente. Você é inteligente, você tem uma mente que é uma mente capaz de aprender todos os conhecimentos. Você não precisa ter medo de não saber. Não precisa. Você não precisa ter medo de enfrentar desafios, de viver o novo. Você não precisa. Se a unção do Senhor estiver sobre você, não existe espaço para medo, porque o Senhor é aquele que nos capacita. E o manto do Senhor, esse manto que está caído, para que a gente possa assumir esse manto, são necessárias algumas atitudes que a gente precisa tomar. Então o manto do Senhor, ele é assumido pelos que não agem por sentimento e emoção. Se você está com a tua Bíblia aí, pode abrir em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou o seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse, e então irei contigo.
Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Você conhece essa passagem? Você conhece aquela música que fala: eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças. Eu não vou cantar, já estou sem voz. Você está percebendo uma voz? Eu peço que você estenda graça pela minha vida. Mas o manto do Senhor, ele é assumido por aqueles que não são guiados pelos seus sentimentos, não são guiados pelas suas emoções. A primeira coisa que a gente consegue ver é que Eliseu, quando ele é encontrado por Elias, ele estava fazendo o quê? Trabalhando. O Senhor nunca chama alguém, o Senhor nunca entrega uma nova capacitação para alguém que não está fazendo nada. Então, pode ser que o Senhor tenha te entregado diversas palavras, o Senhor tenha para você um chamado maravilhoso, um chamado sensacional, mas se hoje o Senhor não te encontrar trabalhando, o Senhor não te encontrar sendo fiel naquilo que Ele te entregou para esse tempo, esquece. Não existe palavra a ser cumprida, não existe palavra, não existe sinal e maravilha, não existe provisão a ser entregue para alguém que é infiel. Eliseu, com certeza amava o Senhor, com certeza Eliseu era alguém que conhecia o Senhor, e talvez o Senhor já tinha avisado Eliseu que um dia ele teria que deixar tudo. Talvez o Senhor dava encontros tão profundos para Eliseu, que aquilo que ele trabalhava, quando ele estava com aqueles bois, talvez não fizesse sentido na cabeça dele. Senhor, o Senhor tem me revelado tanto da tua glória, e o Senhor me faz estar aqui na frente desse computador o dia inteiro, eu não falo com ninguém. Não importa, se o Senhor te colocou onde Ele te colocou para essa temporada, seja fiel. Você nunca sabe onde o Senhor irá te levar, mas a tua fidelidade hoje vai te habilitar para essa próxima fase. Eliseu não era alguém que era guiado pelas próprias emoções. Você pode perceber que quando Elias chega e ele chama Eliseu, Eliseu não tem nenhuma ligação, não tem nenhum grau de parentesco com Elias, nem mesmo talvez alguma semelhança ou algum gosto em comum. Eliseu não segue Elias porque Elias era gente boa. Eliseu não segue Elias porque Elias era alguém que ele já amava. Na verdade, Eliseu abandona as próprias emoções, ele abandona tudo aquilo que ele amava, ele abandona as pessoas que ele amava, para que ele pudesse seguir Elias. Às vezes o Senhor está nos dando conexões, o Senhor pode estar te dando conexões com pessoas que você olha às vezes e pensa: eu não tenho nada a ver com essa pessoa, a gente não tem nenhum gosto em comum, a gente não tem nada que seja parecido, a gente nem vive as mesmas coisas, mas pode ser que seja uma conexão divina. A gente precisa começar a ter uma mentalidade que é uma mentalidade espiritual, e começar a enxergar as pessoas não como pessoas somente para a gente ter amizade. Passou a fase, passou o tempo da gente buscar unção somente com amigos. As pessoas que o Senhor tem para você andar hoje, se você é alguém que deseja a unção do Senhor, pode ser que não sejam pessoas que você goste tanto, mas se você está atrás da unção, você precisa entender quem são as pessoas que o Senhor está me colocando nesse tempo. Quais são as amizades que o Senhor está me dando? Quais são as conexões divinas que talvez nós estejamos desprezando para esse tempo? Eliseu não se importou. Ele não se importou se ele conhecia Elias ou não. Ele simplesmente foi. Nós precisamos tratar as nossas emoções. Então, se eu posso te dar um conselho hoje, trate as suas emoções. Entenda e se questione o porquê você tem algumas reações que você tem tido. Se questione o porquê você tem tomado algumas atitudes que você tem tomado. Por que algumas coisas te irritam tanto? Por que algumas coisas te deixam tão triste? Por que algumas situações que às vezes para outras pessoas são tão simples, para você acabam com o teu dia? E às vezes acontece uma coisa de manhã, você já pensa: acabou com o meu dia.
Olha, hoje eu não devia nem ter acordado. Nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Salmos 42, no versículo 11 diz, é um salmo dos coraitas, e diz o seguinte: por que está tão triste, ó minha alma, e por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A palavra de Deus está nos ensinando: questione os seus pensamentos, questione os seus sentimentos, não se renda às suas emoções. Tem pessoa que trata as emoções como se fosse um bicho de estimação, como se fosse um pet. Eu estou tão triste, mas vem para cima, vamos fazer outra coisa, vamos pensar em outra coisa, vamos se alegrar no Senhor. Não, mas eu estou tão triste. E começa a tratar o trauma, tratar a tristeza como se fosse algo tão precioso que não pode ser destruído. Nós precisamos questionar as nossas emoções, combater os nossos pensamentos. Por que está tão abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Os que são guiados pelas emoções dificilmente herdarão o manto do Senhor. O que não for resolvido no privado, virá à tona em público. Aquilo que nós estivermos negligenciando lá no nosso quarto de oração, aquilo que nós estivermos negligenciando lá no nosso secreto, lá na nossa casa, um dia virá a público, e isso vai nos prejudicar em público. Então trate aquilo que precisa ser tratado. Não defenda as suas fraquezas, confronte as suas fraquezas. Tem pessoa que não aceita a desculpa de ninguém. Alguém chega e fala: não, eu não consegui fazer, ou eu não entreguei, ou eu estou triste porque tal coisa aconteceu. E às vezes a gente não tem misericórdia com ninguém. Pensa: meu Deus, isso aí é falta de comprometimento, isso é aquilo. Só que quando a gente deixa de fazer algo, quando a gente falha em algo, quando nós somos fracos em algo, a gente aceita as nossas próprias desculpas. A gente volta lá: não, é porque o meu pai é assim, porque minha mãe é assim, porque não sei quem é assim, porque eu vivi desse jeito. Não interessa. Não interessa. Confronte as suas fraquezas. Morra para a sua carne. O Senhor nos chama a morrer para a nossa carne. João 12, 24 diz: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O Senhor nos chama para morrer nesse tempo. Pode ser que isso te assuste um pouco, mas o Senhor te chama para morrer, para entregar a tua vida, para entregar as suas emoções, para entregar tudo aquilo que são os nossos sentimentos para Ele, para que Ele possa nos transformar. Eliseu era alguém que tinha posses, 12 parelhas de bois. Ele não era de uma família pobre. O ministério profético para ele não era a esperança de uma vida melhor. Às vezes a gente quer que o Senhor nos entregue coisas, porque a gente está louco para sair do lugar onde Ele nos colocou hoje. O ministério profético para Eliseu representava abandonar o status dele como alguém que tinha posses, e representava uma vida por fé. Ele sairia de um lugar de conforto e ele seguiria alguém que vivia confrontando reis. Ele sairia de um lugar de anonimato, sairia de um lugar de tranquilidade e andaria com alguém que era chamado de inimigo de Acabe, inimigo do rei. Se existe alguém que deve ser ruim, te odiar, Eliseu escolheu seguir alguém que era odiado pelo rei. Eliseu, ele processou aquilo que aconteceu. Se você reparou na palavra de Deus, a palavra está nos dizendo que Elias lançou sobre ele o manto. Só que depois que Elias lança sobre Eliseu o manto, a palavra de Deus nos diz que Eliseu sai correndo atrás de Elias. Se ele jogou o manto, significa que ele estava perto, não é verdade? Só que se ele sai correndo e alcança Elias, significa que ele parou por uns instantes, e ele pensou um pouco, ele calculou aquilo que estava acontecendo.
O manto do Senhor não é para pessoas emocionadas. O manto do Senhor é para pessoas que entendem qual é o custo e aceitam pagar. A unção de Deus não é para aqueles que pulam aqui e falam: Senhor, eu te amo, toma a minha vida, e passa mais uma semana sem orar. O crente que não ora, ele está se desviando. Aquele que não ama ao Senhor em todos os dias da semana, quando vem aqui e declara que ama, é pura emoção. É pura emoção. Então a unção de Deus não é para o domingueiro. A unção do Senhor não é para aquele que só abre a Bíblia durante um culto, que vai abrir a Bíblia aqui, está até colado uma página na outra. O celular, o aplicativo vai ter que atualizar na hora do culto, porque faz tanto tempo que você não abre, que o aplicativo nem está atualizado. A unção do Senhor não é para nós, se nós estivermos vivendo desse jeito. Eliseu calculou o preço, ele falou: eu aceito. Ele pensou e correu atrás. E aí ele foi até Elias e falou: só deixa eu voltar e dar um beijo nos meus pais, que aí eu volto. E aí Elias disse para ele: lembre-se do que eu fiz a você. Lembre-se do que eu fiz a você. Eu sinto como se fosse o Senhor dizendo para nós: lembre-se do que eu te fiz. Lembre-se do que eu te fiz, de onde eu te tirei. Lembre-se daquilo que eu estou te oferecendo, uma oportunidade de uma nova vida, mas agora com propósito. Lembre-se do que eu te fiz. Eliseu não promete nada e entrega tudo, porque ele só fala: eu vou dar um beijo nos meus pais. Só que a hora que ele volta, ele dá um beijo nos pais, mas ele também mata os bois, queima as parelhas, faz um churrasco, e depois ele segue Elias. Eliseu queimou toda a possibilidade de plano B. Tem vezes que a gente está obedecendo ao Senhor, a gente está dando passo, mas a gente está se resguardando, pensando: mas se der errado, pelo menos eu tenho esse plano B. A unção de Deus é para aqueles que abandonam o plano B. Se o Senhor te falou algo e o Senhor te prometeu algo, você não precisa de plano B. Talvez os especialistas em planejamento de vida vão te dizer: isso é um absurdo, está completamente errado. As coisas de Deus são loucura. Para aquele que não pensa no Espírito, as coisas de Deus são loucura. Mas abandone o plano B. A unção de Deus é para aqueles que abandonam o plano B, que queimam o plano B. Não tenha plano B. Se você quer a unção do Senhor, obedeça ao que o Senhor está te dizendo e não guarde uma opção caso dê errado, porque não vai dar errado, desde que sejamos fiéis. A unção de Deus é para aqueles que aceitam uma posição onde vai ser exigida a humildade. Eliseu aceitou: agora eu vou seguir Elias. Eu aceito não ser o número 1. Você não precisa ser o número 1. Você não precisa ser aquele que está em evidência. Isso não significa que o Senhor está te dando unção. Às vezes você vai ser o número 2, número 3, número 20. Só que a unção do Senhor está recaindo sobre você, porque você está sendo fiel. Josué 1, a partir do versículo 1 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar a terra que eu darei aos israelitas. Moisés era servo do Senhor, Josué, servo de Moisés. Entenda, às vezes você está querendo servir ao Senhor, só que o Senhor está te dando pessoas para que você possa servir, e você não está entendendo. Josué aceitou ser conhecido como servo de Moisés. É necessário muita humildade para você se submeter a servir alguém, mas o reino de Deus é para os humildes. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Mateus 5, versículo 5. A nossa fidelidade vai definir se a gente vai receber a unção ou não. E o nosso segundo ponto é: o manto do Senhor é para aqueles que não ficam no meio do caminho.
1 Reis 19, do 1 ao 3 diz: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo. Olha o que a palavra está nos dizendo. A palavra está dizendo que Elias, depois de confrontar os profetas de Baal, ele é ameaçado por Jezabel. Só que sabe o que é pior? Depois de matar diversos profetas de Baal, ele sente medo de uma pessoa. Ele sente medo. E ele decide se esconder no deserto de Berseba. Só que olha o que a palavra está nos dizendo. A palavra está nos dizendo que ele estava com um servo, e ele deixou esse servo antes de ir para o deserto. Talvez o manto que Eliseu recebeu, você já sabe o final da história, talvez não fosse para Eliseu. Talvez o manto que Eliseu recebeu fosse para esse servo, esse que acompanhava Elias. Não sei se você já tinha reparado nisso, mas existia um servo junto com Elias, que abandonou a guerra no meio do caminho, abandonou a luta no meio do caminho, na hora que as coisas complicaram, e Elias ficou meio triste e decidiu entrar num deserto. Existia um servo que falou: eu não vou. Existia um servo que falou: até aqui para mim tá bom, mais que isso não compensa não, mais que isso não compensa. Pode ser que o Senhor tenha nos entregue promessas e mais promessas, mas se a gente desistir no meio do caminho, essa promessa vai ser para outro. Pode ser que aquilo que a gente vive hoje, se você está vivendo algo sobrenatural, fosse de outra pessoa, mas você está sendo fiel e por isso recaiu sobre você. Eliseu entrou no vácuo, ele falou: não quero saber. Enquanto um dos servos de Elias, que estava com ele nesse momento, desistiu, Eliseu nunca desistiu. A caminhada de Elias, de Berseba até Horebe, sabe quanto era mais ou menos? 400 quilômetros de caminhada. Olha o que a palavra de Deus diz, 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 4. Entrou no deserto caminhando um dia, chegou onde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. O Senhor procura aqueles que estão dispostos a correr atrás da unção, com a própria vida. O servo que abandonou Elias, ele fugiu de uma caminhada de 400 quilômetros até o lugar onde mais tarde Elias se encontrou com o Senhor apareceu através de uma brisa suave. Será que a gente precisa se questionar, aceitaríamos pagar esse preço? De andar 400 quilômetros no meio do deserto, atrás da unção? Às vezes está chovendo, a gente pensa: não, hoje eu não vou para a igreja porque está chovendo, vai que eu pego um trânsito maior. Às vezes é quinta-feira, você sabe que tem eclectos, mas o trabalho foi puxado, você pensa: ixi, eu vou precisar descansar hoje. Será que a gente quer a unção? Será que a gente realmente quer a unção? Será que nós somos esses que a gente acha que a gente realmente é? Será que a gente é tão bom e tão faminto quanto realmente a gente pensa que a gente é? A unção do Senhor é para aqueles que não têm preguiça, aqueles que não têm medo de correr atrás.
E quando chega a Horebe, Elias ele recebe uma direção de esperar pelo Senhor no monte. Só que aí a presença do Senhor vem, e na presença do Senhor ele recebe uma direção. A direção que ele recebe é: unja Eliseu como teu sucessor. Versículos 15: volte pelo caminho por onde você veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã, unja Jeú como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Não interessa quem você é, qual a tua família, o que você fez, se você é rico ou pobre, tanto faz. Se você está escondido no Senhor, e a gente falou disso na semana passada, se você está escondido no Senhor, aqueles que também estão buscando os segredos do Senhor no esconderijo vão te conhecer. Se você está escondido no Senhor, o Senhor vai te conectar com as pessoas certas. Você não precisa ficar forçando para fazer amizade com quem você acha que vai te beneficiar. Você não precisa ficar forçando networking, não. Se você está escondido no Senhor, você vai ser encontrado. Nós precisamos ter uma convicção: ei, foi o Senhor que me chamou mesmo? Você tem convicção que foi o Senhor que te chamou? Você tem convicção que foi o Senhor que te entregou tudo que você tem recebido? Você tem convicção que as palavras que você recebeu realmente foram o Senhor que te deu? Tudo bem, e o que nós estamos fazendo para que as palavras que o Senhor nos deu se cumpram? Nós estamos caminhando em direção, ou nós estamos parados, esperando a palavra acontecer, a realidade do céu cair no nosso colo? Ei, para quem quer unção, nada cai do céu. É preciso andar 400 quilômetros para a unção. Nada cai do céu, não adianta falar eu acredito e fica lá. Não adianta. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: quando o Senhor levou Elias aos céus em um redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Repete comigo: Gilgal. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Repete: Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. Então desceram a Betel, e em Betel os membros da comunidade dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de você? Eliseu respondeu: sim, eu sei, mas não falem isso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Pode dizer Jericó. Tão certo como vive o Senhor e como tu vives, eu não te deixarei ir só. Assim foram membros da comunidade dos profetas, foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de você? Eliseu respondeu: sim, eu sei, mas não falem isso. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Pode repetir: Jordão. E ele respondeu: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, eu não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, 50 membros da comunidade dos profetas os acompanharam e ficaram. Então Elias tirou o manto, enrolou-se com ele e bateu na terra seca. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja tirado de você? E Eliseu respondeu: dá-me porção dupla do teu espírito. Enquanto o servo de Elias, quando Elias o deixou antes de entrar no deserto, ele aceitou essa ideia. Eliseu foi testado por Elias diversas vezes, e Elias falava: fica aqui, porque para onde eu estou indo, você não vai comigo não. Imagina alguém dizendo para você, aquela pessoa que você está servindo, buscando unção, de repente essa pessoa fala: não vai comigo, eu não quero que você vá. Muitos de nós íamos falar: nossa, olha só, bom, então não vou, ele que está perdendo. Se você é autoconfiante, você ia pensar nisso. Se você já é alguém mais inseguro, eu ia pensar: realmente eu não tenho jeito para nada, eu me enganei, o Senhor não me chamou, o Senhor não tem unção para mim. Eliseu não estava nem aí, ele tinha convicção: foi o Senhor que me chamou. Ei, Elias, não importa se você não quer que eu vá não, eu vou com você. Não importa se as portas estão se fechando, eu vou continuar batendo.
Eu quero a unção do Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Nossa geração se tornou ferida demais, se tornou muito frágil. A nossa geração se tornou muito mimimi, qualquer coisa que as pessoas falam para a gente já fica ofendido. Eliseu foi rejeitado pelo menos 3 vezes, e ele falou: não, eu quero a unção, eu quero o manto. Ele tinha um objetivo. Elias falou: o que você quer? Eu quero a porção dupla do teu espírito. Eles estavam em Gilgal, e Elias disse para Eliseu: você fique em Gilgal, eu vou para Betel. Gilgal vem do Galal, que significa remover, retirar. Gilgal representa o lugar da consagração, representa o lugar do preparo. Gilgal é o lugar onde Israel foi circuncidado no livro de Josué 5. Gilgal é o lugar de buscar a consagrar ao Senhor. O que Elias estava dizendo para Eliseu é: até aqui está bom para você, o lugar da consagração é o suficiente, deixa eu ir sozinho, deixa eu ir sozinho para Betel. Eliseu fala: não, eu vou para Betel com você. Sabe por quê? Porque Betel é o lugar onde a glória de Deus é revelada. Betel é o lugar conhecido como casa de Deus. Betel é o lugar onde no livro de Gênesis, no capítulo 28, Jacó está deitado e ele começa a ver uma escada que vem do chão até o céu, com o céu aberto, anjos descendo e subindo. Às vezes a gente está desistindo rápido, desistindo no lugar da consagração, quando a nossa obediência e o nosso próximo passo estaria nos levando ao lugar onde nós veríamos a glória de Deus, anjos descendo e anjos subindo. E aí Eliseu vai junto para Betel, e aí ele vai para esse lugar onde é chamado como a casa de Deus, e de repente Elias fala: agora eu vou para Jericó e você fica em Betel, a presença de Deus está bom para você. Eliseu não, ele fala: não, tão certo como vive o Senhor, eu irei com você e você não irá sozinho. Jacó viu a face de Deus, mas em Jericó existe um lugar de batalha, existe um lugar de guerra. Jericó é o lugar onde Josué lutou. Você conhece aquela música? Você já cantou essa música? Você sabe a coreografia? Jericó é o lugar de guerra. Eliseu não tinha medo de guerra. Eliseu falou: tudo bem, você está indo para a guerra, Elias, eu vou com você. Eu não estou com você só para o momento da presença de Deus, eu não estou com você só para ver a glória, eu não estou com você só para ver anjo, eu estou com você para a guerra. Se precisar matar e morrer, a gente vai junto. Eu não te abandono, Elias. Eu quero a unção, eu quero a unção do Senhor, eu quero um manto, eu quero herdar um manto. E Elias fala mais uma vez: agora você fica aqui, você se deu bem na guerra, então fica no lugar de guerra. Eliseu fala: não, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei ir só. E o próximo destino é o Jordão. Jordão é o lugar do milagre. Jordão é um lugar de passagem, onde o povo de Israel teve que passar para herdar a terra prometida. Jordão é o lugar da transição. Jordão é o lugar onde marca uma nova estação. Depois da guerra, depois da vitória na guerra, e a vitória é nossa, porque se o Senhor é quem nos leva para a guerra, é porque o Senhor nos dá vitória. Depois da guerra, existe o lugar do milagre. Depois da guerra, existe o lugar de receber da porção do Senhor. Depois da guerra vencida, existe o lugar onde nós vamos receber do manto do Senhor. O que a palavra está nos dizendo é que é impossível receber o manto do Senhor se a gente fugir da guerra. É impossível receber o manto do Senhor. Então você falou: eu quero o manto. Se você quer o manto, você quer a guerra. Se você quer o manto, você quer o lugar da consagração, você quer o lugar do milagre, você quer o lugar de guerra. Mas saiba, você também vai ter o lugar do milagre. Você também vai receber da porção dobrada. Você também vai receber daquilo que o Senhor tem para você, do manto que o Senhor tem para você. Por isso que o manto não é para aqueles que param no meio do caminho. O manto do Senhor é para aqueles que estão dispostos a não correr uma corrida de 1 quilômetro, mas correr uma maratona.
E o manto do Senhor, dentro desse caminho que é longe, é para aqueles que não se distraem. 2 Reis, capítulo 2, do 10 ao 15 diz: Elias disse: o seu pedido é difícil, ele pede a porção dupla. Se porém você me vir, quando eu for tirado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo que os separou. E Elias subiu aos céus em um redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Quando já não podia vê-lo, Eliseu agarrou as próprias vestes e rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os membros da comunidade dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Elias deu uma missão simples para Eliseu: se você me vir, quando eu subir, quando eu for levado aos céus, então você vai receber do manto, você vai receber da porção dobrada. Eliseu não se distrai com carros de fogo, cavalos de fogo. Imagina que ele está olhando para uma pessoa, de repente aparecem carros de fogo e cavalos de fogo. Pode ser que a gente tivesse se distraído, pode ser que a gente tivesse focado e ficado tão impressionado com aquilo que estava acontecendo que a gente esqueceria. Mas não, Eliseu estava focado, ele não se distraía. Eu estou focado em Elias, eu quero a porção dobrada. Eu não me importo com um milagre, eu não me importo com esse carro de fogo, eu não me importo com o sobrenatural, eu me importo com a palavra que eu dei. Eu dei a palavra que eu olharia para Elias até o final. Eliseu, ele tem apetite pelas coisas do céu, pelas coisas espirituais. Elias fala para ele: o que você quer? Ele podia ter pedido qualquer coisa: eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma viagem internacional por ano, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma família, eu quero um filho, eu quero tal coisa. Eliseu fala para ele: eu quero a porção dobrada do teu espírito, eu quero a tua unção, porque eu sei que a tua unção trará junto com ela todas as outras coisas. Novamente eu falo, você não precisa de mais dinheiro, você precisa de unção. Eliseu, nessa caminhada, ele tem um coração tão íntegro, que ele descobriu que a moeda de troca para que ele recebesse do manto de Elias não era só o serviço por interesse. Se ele fosse alguém interesseiro, pensa comigo, ele pediu algo, ele falou: Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito. De repente Elias está sendo elevado aos céus. A atitude normal seria ele ficar feliz: ele está subindo, está chegando a minha hora, agora eu vou receber a porção dobrada, agora eu vou receber da unção, agora eu não vou ser mais o número 2, agora eu vou ser o cara. Eliseu, ele começa a gritar: meu pai, carros e cavalos de fogo. Eliseu descobriu que a fidelidade era mais importante do que servir por interesse. A moeda de troca não é ser alguém que sempre está pensando naquilo que vai receber em troca. Por mais que a gente saiba que a nossa fidelidade atrai para nós a unção de Deus, o nosso serviço não é pensando no que nós vamos receber. Eliseu amou tanto Elias, que no momento em que ele receberia tudo aquilo que ele caminhou, tudo aquilo que ele lutou, tudo aquilo que ele sofreu, ele se entristeceu, porque ele pensou: meu pai está sendo levado. Versículo 10 de 2 Reis, capítulo 2. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. O manto do Senhor, ele é assumido pelos que estão no lugar certo, na hora certa.
Enquanto a gente pensa que estar no lugar certo, na hora certa, é simplesmente sorte, é simplesmente o acaso, é simplesmente porque a gente apareceu onde a gente deveria ter aparecido. No reino de Deus não existe sorte. Estar no lugar certo, na hora certa, só vai acontecer para aquele que é fiel às direções do Espírito. O único que pode nos direcionar para o lugar certo, na hora certa, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Por isso que em João, no capítulo 3, no versículo 8, diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. Só os nascidos do Espírito podem receber do manto do Senhor, porque eles estarão no lugar certo, na hora certa. Eleanor Doan diz o seguinte: você não pode acender um fogo em outro coração, se ele já não estiver queimando no seu. O manto do Senhor é para aqueles que caminham com pessoas que estão queimando pelo Senhor. E de repente o nosso coração começa a queimar mais e mais. E de repente o legado cai na nossa mão, e o nosso coração continua queimando, e o Senhor começa a trazer outras pessoas para que a gente também possa fazer outros corações começar a queimar. O manto do Senhor é para aqueles que recebem o legado, mas continuam o legado, expandem o legado. O teto de uma geração passada será o nosso piso. O último milagre de Elias foi o primeiro milagre de Eliseu. O teto de uma geração é o nosso piso. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14, diz: ora, Eliseu, isso aqui é o fim da vida de Eliseu. Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, desceu até o lugar onde Eliseu estava, e curvado sobre ele chorou, dizendo: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. A última coisa que Elias ouviu foi o que Eliseu ouviu no fim da vida: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Esse aqui foi a prova do endosso do reino de Deus, do reino dos céus para Eliseu. Ele foi fiel até o fim ao legado de Elias, e ele terminou a vida fiel. Eclectos, hoje o Senhor está nos dando uma chance de pegarmos o manto que está caído. Hoje o Senhor está dando para nós uma chance de pegarmos o manto que talvez um dia esteve na nossa mão e a gente deixou cair. Hoje o Senhor está nos dando a oportunidade da gente pegar esse manto novamente. Fica de pé aí no seu lugar. Feche teus olhos aonde você está. Essa é uma noite de pegar o manto mais uma vez. Mais Espírito Santo, enche esse lugar, Espírito Santo, mais da tua presença, mais Espírito. Se você ora em línguas nesse momento, começa a orar em línguas. Aumenta o som da tua voz. Se você não ora em línguas, começa a clamar pela presença de Deus. Começa a dizer: mais, Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero mais da tua presença, eu quero mais, Senhor. Se você tem cânticos espirituais, começa a cantar para Ele. Mais Espírito, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo.
vocês estão sentindo o coração queimar mais uma vez. Alguns de vocês estão sentindo o coração queimar, e alguns estão pensando: será que isso é para mim? Sim, isso é para você. O manto do Senhor é para você nessa temporada. Existe um manto disponível para que você pegue. Enquanto Eliseu estava indo pegar o manto, existiam mais 50 discípulos dos profetas que a uma certa distância observavam aquilo. E ecléticos, aqui existem dois tipos de pessoas: os que pegam o manto e os que ficam observando a certa distância. Existem aqueles que vão pagar o preço e receber a unção, e existem aqueles que vão ver outros recebendo da unção. Nós não somos os que assistem os outros recebendo da unção, nós vamos atrás da nossa unção. Então, se você deseja a unção do Senhor, faz alguma coisa, começa a clamar: Senhor, eu quero o teu manto, Senhor, eu quero da tua unção. Se você quer sair do teu lugar e vir para frente, faz isso. Se você quer ficar aí e se render no teu lugar, faça isso. Mas faça alguma coisa, vá atrás da unção do Senhor, vá atrás do manto do Senhor. Nós queremos o manto do Senhor. Derrama o teu manto sobre nós, Espírito. Derrama a tua unção sobre nós, Espírito. Derrama o teu fogo sobre nós.